Quando a polícia liberou a gravação áudio, Alexandre sentiu o chão desaparecer sob os pés. Aquela verdade não só inocentaria o seu namorado Tiago, mas revelaria o amor gay que ele escondera durante 4 anos, invertendo todo o caso e forçando-o a enfrentar tudo o que evitara. O telemóvel vibrou na mesa de centro do apartamento em Alfama, o ecrã iluminado com o título da notícia do Jornal de Notícias: Polícia divulga áudio do confronto fatal, suspeito inocentado. Alexandre ficou paralisado, o copo de vinho tinto escorregando-lhe dos dedos e estilhaçando-se no chão de azulejos antigos. O som do vidro a partir-se ecoou como um tiro na sala silenciosa. Lá fora, o Tejo brilhava sob o sol da tarde, indiferente ao caos que se instalava dentro dele. Há 4 anos, tudo começara de forma tão simples, tão inocente. Alexandre Mendes, advogado de 34 anos especializado em direito empresarial, conhecera Tiago Silva numa exposição de arte contemporânea na Lisboa Factory. Tiago, professor de História numa escola secundária de Lisboa, tinha 29 anos, olhos castanhos profundos e um sorriso que parecia iluminar os cantos mais sombrios da cidade. Conversaram sobre um quadro abstrato que representava identidades fragmentadas, riram de uma piada sobre a burocracia portuguesa e trocaram números de telefone antes mesmo de a exposição terminar. O primeiro encontro foi num café discreto no Bairro Alto, longe dos olhares da família. Alexandre, filho de um juiz reformado conhecido pela sua linha dura contra desvios morais, vivia numa tensão constante. O pai, Manuel Mendes, ainda influente nos círculos conservadores de Lisboa e do Douro, sonhava com um casamento tradicional para o filho único, com netos e uma continuidade da linhagem. A mãe, dona de casa devota, reforçava essa visão com silêncios carregados de expectativa. Os meses seguintes foram um segredo doce e doloroso. Fins de semana roubados em Sintra, onde caminhavam de mãos dadas por trilhos escondidos do Palácio da Pena, conversas até de madrugada sobre sonhos e medos, beijos trocados na varanda do pequeno apartamento alugado por Tiago em Campo de Ourique. Alexandre sentia-se vivo pela primeira vez. Tiago trazia-lhe leveza, fazia-o questionar os anos de negação, as noites solitárias em que fingia interesse por colegas de trabalho femininas para manter as aparências. Mas o medo crescia. Um dia vamos contar tudo, prometia Tiago, apertando-lhe a mão. Alexandre respondia com um sorriso forçado, sabendo que esse dia podia destruir tudo, o escritório de advocacia herdado do pai, a reputação, a família. A noite fatal chegou num sábado chuvoso de outubro. Manuel Mendes descobrira mensagens no telemóvel antigo que Alexandre esquecera na casa familiar durante um almoço de domingo. Mensagens de amor, fotos discretas, planos de futuro. O pai convocou Tiago para uma conversa de homens, na sala de estar da casa em Lapa. Alexandre estava em reunião no Porto e só soube depois. Segundo o relato inicial da polícia, o confronto escalara. Tiago tentara explicar, defender o amor deles, mas Manuel, vermelho de raiva, gritara ameaças: vais destruir a minha família, seu pervertido. Um empurrão, um colapso. O coração do velho juiz parara ali mesmo. Tiago fora detido por homicídio culposo, acusado de agressão que levara à morte. A família de Alexandre, em choque, apontara o dedo ao estilo de vida do filho. A irmã, Catarina, casada e mãe de 2, chorara ao telefone: como pudeste trazer isto para casa, Alexandre? O pai morreu por causa disso. Os jornais sensacionalistas alimentaram o fogo, advogado gay envolvido na morte do pai conservador. Alexandre visitava Tiago na prisão de Lisboa todas as semanas, vendo o homem que amava definhar sob o peso da acusação e da solidão. Agora, com a gravação a ser liberada, tudo mudava. Alexandre pegou no telemóvel com mãos trêmulas e carregou no play do vídeo da conferência de imprensa. A voz grave do inspetor ecoou, a gravação captada pelo sistema de segurança da residência demonstra que não houve agressão intencional. O Sr. Tiago Silva tentou acalmar a vítima. O falecimento deveu-se a causas naturais agravadas pelo stress. Mas não era só isso. A gravação continha as palavras do pai, cruas e cheias de veneno: se não deixares o meu filho, eu destruo-te. Vou expor-te, tirar-te o emprego, fazer com que ninguém te contrate. O meu filho não é como tu. Alexandre sentiu as lágrimas rolarem. Tiago gravara tudo no telemóvel, como precaução, mas nunca tivera oportunidade de usar. A polícia encontrara o ficheiro durante a investigação aprofundada. O caso invertia-se: Tiago era a vítima de preconceito, não o agressor. E Alexandre, o filho que escondera a verdade, via-se agora exposto perante o país inteiro. Caminhou até à janela, olhando para as ruas estreitas de Alfama onde turistas passeavam alheios. O coração batia descompassado. O que viria agora? A mãe ligaria. A irmã? Os colegas do escritório? Ele, que passara a vida a construir uma fachada perfeita, via a ruir. Mas no meio do pânico, uma centelha de alívio: finalmente, a verdade. Tiago seria livre. E ele, Alexandre, teria de escolher,
continuar a esconder-se ou abraçar quem realmente era. O sol começava a descer, tingindo o Tejo de laranja. Pela primeira vez em semanas, Alexandre sentiu que talvez, só talvez, pudesse respirar. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Às 8 da noite, o apartamento de Alexandre encheu-se de chamadas perdidas e mensagens. A mãe, com voz trêmula: filho, o que é isto que dizem na televisão? O teu pai. E tu? Com um homem. Catarina enviou um áudio choroso: não consigo acreditar, Alexandre. A nossa família está destruída. Ele não respondeu a nenhuma. Sentou-se no sofá, o mesmo onde Tiago costumava adormecer com a cabeça no seu colo após dias exaustivos na escola, e deixou as memórias inundarem-no. Recordou o primeiro "eu amo-te", sussurrado numa viagem de fim de semana a Évora, entre as ruínas romanas, quando o sol se punha e o mundo parecia só deles. Tiago sempre fora o forte dos dois, o que enfrentava o mundo com coragem tranquila. Não tenhas medo de ser quem és, dizia ele, beijando-lhe a testa. Alexandre, formado em Direito pela Universidade de Lisboa, com um currículo impecável, tremia perante a ideia de desiludir o pai. No dia seguinte, o escritório virou um campo minado. Os sócios, velhos amigos do pai, olhavam-no de lado durante a reunião matinal. Alexandre, precisamos de falar sobre a imagem da firma, disse o sócio sénior, evitando o olhar. Ele defendeu-se com fatos: o caso está a ser esclarecido. Tiago é inocente. Mas por dentro, a dúvida corroía-o. Seria ele culpado? Por ter amado? Por ter escondido? À tarde, foi visitar Tiago na prisão. O reencontro foi atrás do vidro grosso. Tiago, magro, com olheiras profundas, sorriu pela primeira vez em semanas. Ouvi a notícia. Vou sair, amor. Vamos sair juntos disto. Alexandre encostou a palma da mão ao vidro, sentindo as lágrimas quentes. Desculpa por te ter metido nisto. Desculpa por não ter sido corajoso antes. Tiago abanou a cabeça. Não foi culpa tua. O teu pai escolheu o ódio. Nós escolhemos o amor. De regresso a casa, Alexandre encontrou o amigo de sempre, Pedro, à porta. Pedro, designer gráfico assumidamente gay, abraçou sem palavras. Sentaram-se na cozinha, com café forte e pastéis de nata. Tens de sair do armário, Alex. Não por eles, por ti. Pedro contou a sua própria história, a rejeição inicial da família de Braga, a reconciliação lenta após anos de terapia. Portugal mudou muito desde o casamento igualitário em 2010, mas as famílias. Algumas ainda vivem nos anos 50. Alexandre ouviu, o peito apertado. Lembrou-se das noites em que fingira estar doente para evitar jantares familiares onde falavam de valores tradicionais. Lembrou-se do dia em que Tiago propusera viajar juntos para o Brasil, só os dois, longe de tudo. Ele recusara, com medo de fotos nas redes sociais. Agora, tudo isso parecia tão pequeno perante a perda e a possibilidade de redenção. A noite caiu pesada. Alexandre abriu o portátil e leu os comentários online. Alguns apoiavam, finalmente justiça para o casal gay. Outros atacavam, a culpa é dos que promovem esse estilo de vida. Ele fechou o ecrã, o coração pesado. Caminhou pelas ruas de Alfama, passando pelo mirador onde ele e Tiago tinham visto o primeiro fogo de artifício de São João juntos, rindo como adolescentes. O ar fresco trouxe clareza. Tiago sairia em breve. E quando saísse, Alexandre estaria lá, de mãos dadas, à vista de todos. O medo ainda estava lá, mas pela primeira vez, o amor era maior. A libertação de Tiago aconteceu numa manhã cinzenta de novembro. Alexandre esperava à porta da prisão de Caxias, o casaco apertado contra o vento frio do Tejo. Quando Tiago saiu, magro mas com os olhos brilhantes, correram um para o outro. O abraço foi longo, público, filmado por alguns jornalistas que ainda rondavam. Estás livre, murmurou Alexandre, a voz embargada. No carro, a caminho de casa, Tiago segurou-lhe a mão sobre a mudança. Não quero mais segredos. Quero viver contigo abertamente. Alexandre acenou, mas o nó na garganta não desapareceu. A família esperava uma explicação. A mãe ligara na véspera, pedindo para ele ir a Lapa. Precisamos de falar, filho. Sem gritos. O encontro familiar foi tenso. Na sala de jantar da casa antiga, com os retratos do pai nas paredes, a mãe chorava baixinho. Catarina evitava olhá-lo. O teu pai morreu por causa disto, disse ela finalmente. Alexandre respirou fundo e contou tudo, o amor por Tiago, o medo de perder a aprovação, a descoberta das mensagens. Não foi o Tiago que matou o pai. Foi o ódio que o pai tinha dentro dele que o matou. O silêncio pesou.
A mãe levantou-se, abraçou-o com hesitação. Eu não entendo, Alexandre. Mas és meu filho. Catarina saiu da sala, batendo a porta. O primeiro corte. Nos dias seguintes, o escritório sofreu. 2 clientes importantes retiraram-se, citando conflito de valores. Alexandre trabalhou de casa, mergulhado em processos, mas a mente vagueava para Tiago, que regressara à escola e enfrentava olhares curiosos dos colegas e pais de alunos. Uma noite, Tiago chegou a casa exausto. Um pai retirou o filho da minha turma. Disse que não queria influências. Alexandre abraçou-o, sentindo a raiva crescer. Vamos mudar isso. Juntos. Começaram a frequentar o grupo de apoio LGBT no Príncipe Real, onde ouviram histórias semelhantes, homens de meia-idade que só agora viviam abertamente, jovens rejeitados pelas famílias do interior. Alexandre encontrou ali força. Falou pela primeira vez em público sobre o pai, sobre o preconceito internalizado que o fizera esconder-se durante anos. As lágrimas vieram, mas com elas veio alívio. A amizade com Pedro tornou-se âncora. Jantares em casa, conversas profundas sobre identidade, sobre como o amor gay em Portugal ainda enfrentava resistências invisíveis apesar das leis progressistas. Tiago e Alexandre começaram a planejar o futuro, talvez uma viagem a Porto, onde Tiago tinha família mais aberta, talvez adotar uma criança um dia. Mas o passado não largava. Uma carta anónima chegou ao escritório, ameaçando expor mais detalhes se Alexandre não se demitisse. Ele queimou-a, não vou mais ter medo, disse a Tiago naquela noite, enquanto viam o pôr do sol do mirador da Senhora do Monte. O vento frio trouxe o cheiro do mar. Pela primeira vez, beijaram-se ali, à vista de quem passasse. Pequeno passo, enorme vitória. A gravação completa foi transmitida na televisão nacional. Alexandre e Tiago assistiram juntos, de mãos dadas no sofá. A voz do pai encheu a sala. O meu filho não vai ser como tu. Vou fazer tudo para te afastar. Tiago, no áudio, respondia calmo: Senhor Mendes, eu amo Alexandre. Quero só o bem dele. Depois o som da discussão, o coração do pai a falhar, Tiago a gritar por ajuda. O inspetor explicou: não houve crime. Apenas preconceito que levou a uma tragédia. A opinião pública dividiu-se. Manifestações de apoio à causa LGBT surgiram em Lisboa, com cartazes Amor não mata. Mas também protestos conservadores em frente à casa familiar. Alexandre enfrentou o pior confronto com a irmã. Catarina apareceu de surpresa, olhos inchados. Tu mataste o pai com as tuas escolhas. Nunca te perdoo. As palavras cortaram fundo. Alexandre respondeu com voz firme: o pai escolheu o ódio. Eu escolho o amor. Se não consegues aceitar, lamento. Catarina saiu chorando. A mãe, no entanto, começou a mudar. Telefonou uma semana depois: vem jantar, traz o Tiago. O jantar foi silencioso, mas real. A mãe perguntou sobre a profissão de Tiago, sobre como se conheceram. Pequenos gestos de aceitação. Alexandre sentiu o peso diminuir. No trabalho, alguns colegas aproximaram-se, confessando histórias próprias de filhos ou irmãos gays. A firma sobreviveu, mais forte até, com novos clientes que valorizavam a autenticidade. Tiago regressou à escola com o apoio da direção. Organizou uma palestra sobre diversidade, convidando Alexandre para falar. Na frente de 100 alunos, Alexandre contou a sua história, a luta interna, a perda e o ganho. Ser gay não me define, mas esconder-me quase me destruiu. Os aplausos foram sinceros. Naquela noite, em casa, Tiago preparou o jantar favorito, bacalhau à Brás, e brindaram com vinho do Douro. Crescemos juntos nisto, disse Tiago. Alexandre olhou para ele, vendo não só o amante, mas o companheiro de vida. O caminho ainda tinha espinhos, mas o horizonte abria-se. Meses passaram. A primavera chegou a Lisboa, colorindo as ruas de jacarandás roxos. Alexandre e Tiago mudaram-se para um apartamento maior em Campo de Ourique, com varanda para o pôr do sol. A mãe visitava regularmente, trazendo doces caseiros e tentando compreender. Catarina ainda mantinha distância, mas enviava fotos dos sobrinhos, pequeno sinal de esperança. Alexandre deixou o escritório familiar e abriu o seu próprio, especializado em direitos humanos, focando-se em casos de discriminação. O primeiro cliente foi um jovem gay despedido por causa da orientação. Vitória após vitória, ele crescia. Tiago publicou um livro de memórias sobre a experiência, discreto mas poderoso. As vendas foram boas, e convites para palestras surgiram por todo o país. Juntos, participaram na Marcha do Orgulho em Lisboa, de mãos dadas pela Avenida da Liberdade, rodeados por milhares. Alexandre sentiu o peito explodir de orgulho e medo ao mesmo tempo. Mas o medo perdia força. Pedro casou-se com o namorado,
E eles foram padrinhos. Nas festas, riam de como a vida mudara. No entanto, nem tudo era luz. Uma noite, Alexandre teve um pesadelo com o pai, acordando suado. Tiago abraçou-o. Ele já não te controla. Terapia ajudou ambos a processar o luto e a culpa. Alexandre aprendeu que o amor próprio vinha antes da aprovação alheia. Uma viagem a Sintra selou o crescimento. No mesmo trilho onde se beijaram pela primeira vez, ajoelharam-se num banco de pedra. Tiago tirou uma aliança simples. Quero casar contigo, Alexandre. Quando estiveres pronto. As lágrimas caíram. Estou pronto agora. O pedido foi aceito com um beijo longo, o vento levando as dúvidas antigas. Regressaram a Lisboa renovados, planeando uma cerimónia pequena, só com quem importava. A mãe confirmou presença. Catarina hesitou, mas prometeu pensar. O crescimento era real, de homem escondido a homem inteiro. O casamento realizou-se num dia quente de junho, no jardim de uma quinta em Sintra. Poucos convidados, a mãe de Alexandre, Pedro e o marido, colegas próximos, a família de Tiago vinda do Porto. Catarina apareceu no último minuto, abraçando o irmão com força. Desculpa o tempo perdido, sussurrou. O padre, amigo de longa data, celebrou a união com palavras sobre amor verdadeiro que transcende barreiras. Quando trocaram as alianças, Alexandre olhou para Tiago e viu o futuro inteiro, desafios, alegrias, crescimento contínuo. O beijo selou não só o casamento, mas a vitória sobre o medo. Meses depois, sentados no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés e o Tejo brilhando, Alexandre apertou a mão do marido. Crescemos tanto. Tiago sorriu. E vamos continuar. A vida seguia, o escritório prosperava, Tiago ensinava com paixão renovada, a família reconstruía laços aos poucos. Portugal, com as suas contradições, oferecia espaço para isso. Alexandre sabia que nem todos tinham essa sorte, mas a sua história podia inspirar. O amor gay pode realmente superar os preconceitos familiares mais profundos. Verdadeiro ou falso?